Durante cerimônia no interior de Minas Gerais, o presidente Lula afirmou que o presidente americano Donald Trump não quer dialogar com o Brasil sobre as tarifas de 50% anunciadas contra as importações brasileiras. Em certo momento, Lula critica o comportamento de Trump, o comportamento das tarifas. Presta atenção, isso aqui é a campanha. Porque se você quer negociar, se você quer sentar na mesa, você não esculhamba. Tô certo ou tô errado? Não, eu quero negociar com o governo americano. Quem representa o governo americano? É o presidente dos Estados Unidos, eleito pelo povo. O homem tem, agora entrando o 7º mês de governo. Ele tem mais 3 anos e meio pela frente, como presidente da maior potência militar e econômica do mundo, do planeta. Aí você quer negociar, você esculhamba? Você acha que é isso mesmo? Não, você está em campanha. É isso que eu quero que você observe das falas do nosso presidente. Acompanha no ar. Porque ele publicou uma carta no site dele ao Brasil, fazendo uma ameaça ao Brasil, dizendo que o Brasil precisava parar com a perseguição a Bolsonaro. Precisava parar, porque isso é caça às bruxas. Primeiro, ele acredita em bruxa. Alguém aqui acredita em bruxa para ter caça às bruxas? Eu não acredito. Então é o seguinte, mandou uma carta, pare imediatamente de perseguir o Bolsonaro. A justiça não pode punir Bolsonaro. Foi a primeira coisa que ele fez. Um desaforo de respeito com o Brasil e com a justiça brasileira. Depois ele disse, as nossas big techs, as nossas empresas, sabe, que publica tudo, Google, não pode ser controlada. Não pode ter controle, porque isso ferir a liberdade de expressão. Não. O que nós queremos é evitar a liberdade de agressão. O que nós não queremos é que essa rede fique transmitindo ódio dos adolescentes. E aí tem um outro trecho. Lula disse que se Trump quisesse conversar, pegava o telefone e ligava para ele. E o petista usou uma analogia com o jogo de truco, vê? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidenta do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio de 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Ainda no evento, os ministros, isso que eu disse, é campanha, né? Exibiram um boné com a frase Make Brasil Lula Again. Isso no discurso do petista, né? Fazendo referência, é claro, ao boné que o Trump usou na campanha, né? Que é, o de Trump diz, faça a América grande de novo, né? Make America Great Again. Vê a imagem, vê. Ó, tá vendo a imagem? Ó. A ministra da Igualdade Racial. Tá vendo com o boné mostrando? Campanha. Por quê? O Sidônio percebeu que o Lula pode recuperar a popularidade com essa disputa com os Estados Unidos. E aí ele ligou o modo campanha. Falou, mas a campanha não é só ano que vem? Sim, já está no modo campanha. Anunciou Vale Gás aí. Eu até pensei que era a volta de Fernando Henrique, porque o Vale Gás é da época de Fernando Henrique. Final do primeiro governo de Fernando Henrique. Inclusive, Dona Ruth Cardoso foi quem elaborou o que era o Bolsa Escola e o Vale Gás. Naquela época. Agora, pelo amor de Deus, né? A gente está falando do quê? Do século passado. Lula assumiu, o primeiro governo de Lula em 2002. Nós estamos falando do século passado. Aí a gente agora, século XXI, de novo, Vale Gás. Campanha, pô. Campanha política. Nesse evento, o presidente Lula também o seguinte, ninguém põe a mão nos minérios brasileiros em resposta às declarações do embaixador interino dos Estados Unidos do Brasil. Isso aí é bem interessante, que diz o seguinte, não, saiu essa notícia, que o embaixador interino, ele teria dito que os Estados Unidos têm interesse nos minérios brasileiros. Interesse. Que seria lítio, né? Que faz negócio de bateria de celular, essas coisas. Aí o Lula já se antecipa e fala assim, não, ninguém põe a mão. Vem comigo.
8 milhões e meio de quilômetros quadrados para proteger. Nós temos 8.500 quilômetros de fronteira marítima para proteger. Nós temos 16.700 quilômetros de fronteira para proteger. Nós temos a maior floresta do mundo para proteger. Nós temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. Você tá vendo como é que levanta, não? Me dá aqui o pessoal passando, inclusive atrás. É campanha mesmo, ó. Tá vendo o pessoal filmando? Pode ir botando que vai passar o fotógrafo oficial dele. Tem um fotógrafo oficial que passa filmando. É antes, viu? É bem antes. Ó. Tá vendo ele, ó? Com um celular e com a câmera. Fazendo as filmagens. É campanha, pô. Campanha. Porque é o seguinte. Tudo que ele falou aí. Sim, então a China que comprou uma reserva mineral ainda no ano passado não poderia ter comprado. Ninguém proibiu. Muito menos Lula. Por exemplo, a Gerdau não pode vender minério, aço, a Vale do Rio Doce para os Estados Unidos. Mas não vende? Sempre vendeu? Vende para a China, para outros países? Mas, quer dizer, isso aí para a pessoa que não tem cultura, desculpa falar, para a pessoa que não tem cultura, eita! Entendeu? Eu queria comprar o lítio brasileiro. Não vai vender? Quer dizer que não pode vender. O lítio é de quem? O urânio agora está em jogo. O Brasil tem uma reserva de urânio. Inclusive na região amazônica, que está um problema, inclusive foi bater no Senado Federal, porque precisaria ter autorização dessa compra dessas terras pela China do Senado. Dá uma bronca. Mas não vende. Nós antecipamos a campanha. Ainda, lá no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, o Lula afirma que Jair Bolsonaro agiu como um rato, ao fugir do país e enviou o filho Eduardo para Washington para pedir ao presidente Trump para intervir no Brasil. Nesta mesma fala, Lula também chamou Jair Bolsonaro de fujão e ironizou a ida de Eduardo. Vê. Vocês sabem por que Cristo foi crucificado. Vocês sabem. É porque ele tinha um compromisso com o povo pobre. Ele queria que as pessoas não sofressem tanto. E os ricos daquela época tiveram o mesmo comportamento que o rico de hoje. Vocês vejam. Vocês acompanharam pela imprensa. O que é que os Estados Unidos da América do Norte fez conosco esse dia? O filho do Bolsonaro, do fujão, porque nem sei como é que aquele cara chegou a ser tenente do exército, porque se borrou todo, perdeu as eleições, ficou dentro de casa chorando, não podemos deixar esse Lula tomar posse, não podemos deixar, preparou um golpe, nós ficamos sabendo, a polícia investigou, eles mesmos se delataram. Agora ele foi indiciado, o procurador-geral pediu a condenação dele, e ele vai, sim senhor, sabe, se a justiça decidir com base nos autos do processo, ele vai pro Xilindró. Você vê que tudo isso foi feito ao vivo, era uma cerimônia para fazer supostamente uma entrega em Minas Gerais, né? Mas virou um palanque antecipado. Né? E é claro, tudo isso é custeado com dinheiro nosso. Tudo é custeado com dinheiro nosso. Os internautas estão destacando esses detalhes do vídeo aí do Lula. É possível ver, né, o fotógrafo da Previdência, é o Ricardo Stucker. Ele filmando, fotografando o presidente. Você vai vendo as imagens. Quer dizer, é tudo preparado pelo Sidônio, né, o novo marqueteiro aí, que assumiu, para colocar nas redes sociais, para jogar, para tentar melhorar a popularidade de Lula. Essa última que saiu agora ainda dá 51%, diz que ele ainda subiu os 3 pontos, mas dá 51% de ruim, péssimo para o governo de Lula. Né? Mas está tentando melhorar. Eu não sei se é interessante, né, faltando tanto tempo para a eleição, querer melhorar a popularidade em cima dessa situação do tarifaço de Donald Trump, viu? Porque você perde a mão de tentar negociar, de tentar fazer alguma coisa.
O Lula afirmou também que o ex-presidente Bolsonaro mandou o Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e disse que a ação foi uma vergonha. Falta de caráter, falta de coragem. Olha, presta atenção. Ele, nessa cerimônia, ele rodava e Bolsonaro. E não sei o que, rodava e Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível. Está inelegível. Por que ele fala tanto de Bolsonaro? Se Bolsonaro está inelegível, ele acha que Bolsonaro pode reverter, é isso? Porque você só ataca uma pessoa que seria candidato. Né? Olha, ele não falou uma vez em Tarcísio. Não falou em Tarcísio. Ele não falou uma vez em Zema. Não, estava em Minas Gerais, viu? Aí é Minas Gerais. Zema é o governador de Minas. Ele não falou em Zema. Não falou em Zema, que é o governador de Minas e é candidato à presidência da República. É candidato. Não falou de Ronaldo Caiado, que também é candidato. Não falou de Ratinho Júnior, que também é candidato à presidência da República. Todos esses são candidatos. Virava para lá, virava para cá, Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível. Então, ele acha que Bolsonaro é o candidato. Se ele está atacando Bolsonaro, é porque ele acha que, de alguma maneira, Bolsonaro deve ser o candidato. Não é, não? Eu tô certo ou tô errado? Eu acho que é o medo, né? Então ele falou de novo que não tem vergonha, falta coragem. Vê, ó, só Bolsonaro na boca, vai. Diferentemente dos nossos adversários, não sei se vocês estão acompanhando a imprensa agora, o noticiário, o cara que tentou dar o golpe para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como rato, foge. Fugiu. Agora, fez as bobagens que fez, agora mandou o filho dele sair de deputado federal e para Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Fez as merdas que fez, pague pelas merdas que fez e respeite o brasileiro. E outra coisa, esses cortes, que a gente chama de corte, né? De câmera, você vai pra plateia, volta pra cá, é da TV oficial. Não é a gente que faz, viu? A gente pega da TV dele lá, a TV Brasil, que é paga com dinheiro do povo brasileiro, tá? O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foi questionado sobre as ações de Lula diante do tarifaço de Trump. E aí ele afirma que o presidente Lula aproveita a crise para ganhar força para a eleição, vê? Não é possível, né? Que vai acontecer uma coisa aí pronto, aí você está dizendo que ele está querendo realmente ir para um processo de venezuelização, né? Exatamente, se você copiar qual é que foi o rito do Hugo Chávez, tá certo? E atualmente do Maduro, você vê que foi essa. Foi provocando os americanos até poder cair no colo dos russos e dos chineses. É isso aí. Quer dizer, você não vê quem é que está por dentro mais sorrindo com a crise? É o Lula. Certo? Quem é que está se vangloriando da crise? É o Lula. Certo? Quer dizer, ele deixa o problema social, econômico de um país em benefício de um projeto político-eleitoreiro dele. Por isso que eu disse, eu sou candidato, sou pré-candidato a presidente da República, com um compromisso de que eu serei presidente por um mandato. Está vendo a sequela de você ter direito à reeleição? Ele, hora nenhuma, está pensando, ele não tinha condição nenhuma de se viabilizar como candidato. Já estava nas cordas, já estava nocauteado. Eu não tinha como resgatar mais. O tarifaço resgatou. E aí vamos para o outro lado. Né? Voltou às redes sociais o deputado Guilherme Boulos e esculhambou com o Eduardo Bolsonaro. Chamou ele de bananinha de novo, vê? Isso é uma banana nanica, ou banana d'água em alguns lugares. Ela é a mais consumida aqui no Brasil. E isso é um bananinha podre, que conspira com Trump para prejudicar o próprio país. Não existe recuo. Agradeço ao Trump por ele comprar essa briga, né? Uma briga justa, uma briga que vale a pena, e Deus quiser terá sucesso. Isso é uma banana da terra, que é excelente para fazer farofa, muqueca. E isso é um bananinha que não respeita o povo de São Paulo, que o elegeu para ser deputado federal por 4 anos. Pra que eu vou querer ser político? Pra ficar num congresso que não aprova nem o F? Pra que eu vou querer ser deputado, senador num lugar desse? Isso é uma banana maçã. Ela é pequenininha, mas é boa também. E isso é um bananinha sem vergonha, que ameaça o próprio país até com uma bomba para defender o papai que tentou dar golpe. O que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo lá nos Estados Unidos com Trump não é só uma atitude covarde do bananinha que ele é. É crime de lesa pátria, previsto na Constituição. E ele sabe disso. Sabe que se voltar ao Brasil, vai ter que responder pela sua traição. Por isso que ele fica lá debaixo da saia do Trump. Mas o que é dele tá guardado.
Deu trabalho pra fazer esse vídeo, viu? Teve que ir na feira, banana da terra, banana nanica, hein? Banana prata, ó, pô, banana d'água, ó. Foi danado. Deu trabalho pra fazer esse vídeo.